Olá, tudo bem com você? Antes de iniciarmos, eu peço a você que já deixe o like. Caso ainda não seja inscrito, que por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Meu nome é Gustavo, eu sou técnico de segurança do trabalho e eu estou aqui para falar para vocês a respeito de assuntos relacionados à segurança do trabalho. O tema sempre vai ser esse, nunca vai fugir dessa temática de segurança do trabalho. Ponto muito importante que eu gostaria de colocar é o agradecimento a todos que já se inscreveram, que já deixaram lá suas mensagens, seus likes. Agradeço de coração mesmo o que vocês estão fazendo e que vocês estão apoiando de alguma forma. E eu fico muito agradecido, muito grato e me sinto muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito. Mas, vamos lá. Hoje a gente tinha falado no vídeo anterior que no próximo vídeo a gente ia falar a respeito da CIPA. E o nosso objetivo é fazer isso hoje. Então, o que seria a CIPA, né? A norma regulamentadora que trata da CIPA, nós acho que já comentamos isso no último vídeo, é a NR5. A CIPA é uma comissão, um grupo de pessoas que tratam de assuntos relacionados a acidentes. E por que nós falamos sempre de acidentes e doenças, né? A CIPA, ela também promove a saúde dentro das empresas. Por que a gente diz que a CIPA promove a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais? É porque as doenças ocupacionais, que são as doenças que podem ser adquiridas em virtude do trabalho, elas são equiparadas aos acidentes perante a lei. Sendo assim, quando a gente fala em acidente de trabalho, também falamos das doenças relacionadas com o trabalho, certo? É muito comum as pessoas se perguntarem a partir de quantos funcionários uma empresa precisa ter a CIPA, né? E tem até uma resposta para isso já, tem muitas pessoas que dizem que são 20 funcionários. Porém, isso não é uma verdade total, vamos dizer assim, não é uma verdade absoluta. Esse 20 funcionários seria o mínimo para que a empresa precise fazer a eleição da CIPA, né? Ela tem a obrigação de se fazer uma eleição, tá? Porém, as empresas que não se enquadrem nessa condição, né, de ter no mínimo 20 funcionários, independente do grau de risco dela, ela tem que indicar uma pessoa dentre seus empregados para tratar dos assuntos inerentes à segurança de seus trabalhadores, tá? O número de membros da CIPA é determinado pelo quadro 1 da NR5 e ele leva em consideração o grau de risco da empresa e o seu número de empregados. Aí eu preciso fazer uma ressalva. Pode ser que tenha pessoas que estejam assistindo esse vídeo e que vão falar assim, não, ele está falando besteira. Ele leva em consideração o grau de risco da empresa e o seu número de empregados, mas você tem que consultar lá aquele quadro enorme onde você tem que determinar o código lá da empresa naquele quadro, aquele C13, C10, Não, não é mais assim. Então é um quadrinho simples, número de empregados e o CNAE. Número de empregados e grau de risco, né? E o grau de risco é determinado pelo CNAE e pronto, já está determinado o número de cipeiros. Está muito simples agora de se fazer. Qualquer pessoa, se vocês consultarem lá essa última alteração que teve, qualquer pessoa chega lá, ela olha a norma e ela consegue determinar o número de cipeiros com muita facilidade, tá bom? Ok. Quando você for dar andamento no processo eleitoral, né, o processo de implantação da CIPA ou da renovação, você vai precisar do CNAE da empresa, né? Consultando a NR quanto ao grau de risco e posteriormente no quadro 1 da NR5. Dessa forma, você terá o número de cipeiros necessários para a empresa. É extremamente importante observar que o número de membros que constam no quadro 1 da CIPA dizem respeito a representantes do empregador e dos empregados. Ou seja, o número é dobrado. Se estiverem lá previstos 2 membros titulares e 2 membros suplentes, na verdade não são 4, né? 2 mais 2, são 8. Então vão ser 4 mais 4. Eu estou frisando isso porque eu já vi empresas em que houve essa confusão. Então está lá escrito 2 titulares e 2 suplentes. A empresa fez o quê? Fez a eleição, elegeu 1 titular, 1 suplente, indicou mais 1 titular mais 1 suplente. Não, não é assim que funciona. O número que tiver lá são os números de cipeiros eleitos, né? E o mesmo número vai ter que ser indicado, tá? Então, é bem simples. Se lá estiver indicando 2 titulares, 2 suplentes,
Na verdade, vão ser 4 titulares e 4 suplentes, 2 eleitos e 2 indicados, correto? Após definir o número de cipeiros, se inicia o processo eleitoral. Esse processo tem o seu passo a passo totalmente descrito na NR5. Então a legislação ela prevê todos os passos que você precisa dar para fazer o processo eleitoral. O processo eleitoral ele tem que se iniciar 60 dias antes do término do mandato atual. É muito comum presenciarmos as empresas perderem esse prazo, né? Fazem esse processo de forma retroativa. Então a empresa não observa isso, né? Ela só observa lá que ela precisa fazer a eleição 30 dias antes, que isso é um item também lá do processo eleitoral. E 30 dias ela vai lá, faz a eleição. De hoje para amanhã ela faz não, e tem tudo passo a passo. Então esse processo eleitoral ele é todo detalhado e descrito na NR5 e ele tem que se iniciar 60 dias antes do término do mandato da gestão atual da CIPA. Ok? Caso a empresa seja fiscalizada nesse meio tempo, vamos supor, faltam 35 dias para vencer, para terminar o mandato atual da CIPA. E a empresa ainda não iniciou o processo eleitoral, ela pode sofrer uma atuação, né? O fiscal ele pode atuar. Ou, vamos supor, imagina se você tem um acidente fatal na sua empresa nesse meio tempo. Quer dizer, você acaba virando um foco, né, de uma fiscalização, alguma coisa. Você pode ter que apresentar essa documentação, porque a CIPA precisa participar quando tem um tipo de acidente desse, e pode ser que isso acabe complicando a situação. Então é extremamente importante, né, que seja feito um controle efetivo do término do mandato e que se fique atento quanto a esses prazos, né, estabelecidos no item 5.5 da NR5. Após o processo eleitoral e antes da posse da nova gestão da CIPA, é necessário um treinamento, que tem a sua carga horária definida conforme o grau de risco da empresa. Outra ressalva. A norma anterior não funcionava dessa forma. O treinamento da CIPA era de 20 horas e pronto. Não importava o tamanho da empresa, o grau de risco, nada disso. Agora tem várias opções lá, tem várias cargas horárias diferentes. Então precisa ser consultado, tá? Quanto a isso. Não estou falando besteira não, tá bom, pessoal? Se tiver alguém que é mais experiente, que já fez, que já faz processo de CIPA, um técnico de segurança, engenheiro de segurança, uma pessoa de RH, a norma mudou, tá? Então, agora, o treinamento não é mais 20 horas cravado como era antigamente, tá? Então, ele é definido conforme o grau de risco da empresa, tendo ainda a possibilidade de ser de forma presencial, online e semipresencial. O importante é saber que todos precisam ser treinados, tanto os membros eleitos quanto os indicados. Isso é um ponto também importante. É muito comum as pessoas acharem que os indicados não precisam de treinamento, e precisam, todos, tá? Esse treinamento tem que ser feito antes da posse, também acontece. O pessoal já termina o processo eleitoral, faz a posse, depois faz o treinamento, e daí quer certificado com data retroativa. Quer dizer, tem que ser feito da forma correta. Então, antes da posse, tá? Tem que antes da pessoa tomar posse no seu cargo da CIPA, ela precisa ser feito o treinamento, tá bom? Todo o processo eleitoral deve ser registrado em atas, com a participação dos empregados, né? Então eles vão votar, todos vão participar, né, da votação, os empregados, e precisa se permitir a fiscalização pelos candidatos e pelos membros da CIPA da gestão anterior, né, que está saindo, no caso, que está em vigor na época da eleição, né? Estando aptos para assumir, os membros eleitos e indicados devem ser empossados. Em uma cerimônia que tem a participação dos membros da gestão anterior e todos os membros da gestão atual, bem como representantes da empresa, que oficializarão todo esse processo. A partir daí, a CIPA faz as suas reuniões mensalmente, ou quando houver uma situação com um acidente grave, por exemplo, né? São as reuniões extraordinárias, que se chamam, que necessite que seja feita uma reunião extraordinária. Caso contrário, o calendário de reuniões mensais é seguido. Esse calendário ele é feito normalmente no dia da posse. As reuniões têm que ser registradas em atas, que devem ser encaminhadas aos responsáveis da empresa, para que elas possam tomar as medidas, né, para a resolução dos problemas e avaliar a situação, montar um cronograma de ação e assim por diante, um plano de ação para resolver os assuntos que estão sendo levantados pela CIPA. A CIPA deve receber um feedback dos assuntos. Então, ela faz a reunião, ela coloca os assuntos, né, que ela precisa que sejam tratados e as ações
precisam retornar, né, na próxima ou na outra reunião, um membro da empresa, né, indicado normalmente quem faz esse trabalho é o presidente da CIPA, ele acaba dando esse feedback, esse retorno, né, para o pessoal da CIPA. Tá? Um ponto muito importante é que muitas vezes acaba causando uma certa resistência por parte de algumas empresas. Quanto à CIPA, é que os membros eleitos passam a ter estabilidade no trabalho. Essa estabilidade é de 2 anos, sendo um ano durante o mandato, né? Então, durante aquele ano de mandato, a pessoa ela está estável, né, no trabalho, não pode ser mandada embora, e um ano após o término do mandato. Mas o que é importante ser levado em consideração é que o cipeiro não precisa ser tratado diferente, né? Ter uma forma de tratamento diferente dos outros e, sei lá, pegar no pé do cipeiro, alguma coisa assim. Não, ele não tem nenhum privilégio, ele não tem nenhum tratamento diferente no sentido do trabalho dele do dia a dia. Ele só é um membro da CIPA e ele tem essa atribuição de cobrar tanto a empresa quanto os empregados. Também isso é importante, né? Que o cipeiro ele tem essa obrigação, essa função de cobrar os empregados pelas ações de segurança do trabalho que as pessoas precisam ter. Uso de EPIs, por exemplo. Né? Isso é importante que o cipeiro tenha essa liberdade. A estabilidade de que a NR5 trata serve apenas para garantir que o membro da CIPA não passe a ser perseguido por seus superiores ou por companheiros de trabalho, culminando, de repente, na sua demissão por causa disso. Não quer dizer que ele pode começar a faltar do trabalho ou faltar de forma injustificada, óbvio, né? Se ele estiver doente, ele pode. Ou começar a fazer corpo mole, não querer trabalhar, alguma coisa assim. Sendo assim, a legislação se aplica da mesma forma ao membro da CIPA que se aplicaria a qualquer outro funcionário da empresa. As empresas que conseguem manter uma boa relação com a CIPA, eu já vi casos assim, elas têm condições para que dão condições, né, para que as sugestões da CIPA elas sejam analisadas e de fato tratadas com respeito, se beneficiam do trabalho voltado para a segurança que a CIPA faz e, consequentemente, reduz o número de acidentes e de doenças. Efetivamente, a CIPA pode trazer bons frutos, haja vista que ela pode se tornar os olhos da empresa no chão de fábrica, no local de trabalho. Sendo assim, ela pode ter resultados muito bons e melhorar muito as condições. Aqui eu vou me despedindo, né, nesse momento. Eu vou mais uma vez pedindo que você deixe o seu joinha, né, e que se inscreva no canal, né, se possível compartilhe cada vez mais, para que mais pessoas recebam nossos vídeos e que de alguma forma busca trazer mais informações sobre segurança do trabalho para todos. No próximo vídeo eu vou tratar de EPIs, equipamentos de proteção individual. Os EPIs estão presentes não somente na nossa vida profissional, no trabalho, nas empresas, mas também até nas nossas atividades de rotina do pessoal, como esportes, lazer e até mesmo nos afazeres domésticos. Né? Nós vamos mostrar para vocês que isso realmente acontece. Ou seja, é um tema que importa para todo mundo, né? Então você pode compartilhar para quem você quiser. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que você tenha uma ótima e abençoada semana e que Deus abençoe a todos. Tchau!